Estamos ao vivo, bom dia, bom dia. E aí, como é que você tá? Nesta quarta-feira maravilhosa, estamos no meio da semana já, né? O meio é quarta ou é quinta? Nunca sei. Mas da semana útil, né? É a quinta, quarta, sei lá. Bom, nós estamos aqui na série José, estamos aprendendo um pouco sobre José, sobre todas as suas características, as suas atitudes, aquilo que vai fazer com que nós venhamos nos edificar, tá? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Todos os dias nós temos esses vídeos aqui às 6h27 da manhã para que você possa aprender a governar a si mesmo e transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Estamos no dia 238, vamos até o final do ano, se assim o Senhor permitir. São 365 lives e nós vamos conseguir em nome de Jesus, tá? Eu te convido a abrir o texto lá em Gênesis, capítulo 40, do versículo 8 em diante, tá? Então eles lhe responderam: tivemos sonhos estranhos e não há ninguém que os consiga interpretar. Mas José lhe explicou: é Deus quem dá a interpretação. Todavia, contai-me os sonhos. O chefe dos copeiros tomou a iniciativa e narrou a José o sonho que tivera. Sonhei que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Eis que ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam em cachos. Eu tinha em minha mão a taça do faraó, apanhei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó e coloquei as taças nas mãos do faraó. Então José lhe revelou: Eis o que isso significa. Os 3 ramos representam 3 dias, mas 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em suas mãos, como outrora tinhas a responsabilidade de fazer, quando eras o seu copeiro de confiança. Contudo, lembra-te de mim quando estiveres vivendo bem na companhia do faraó, e tenha bondade de interceder por mim junto ao rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. Em verdade, fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Aí vamos ver aqui por 20. 3 dias se passaram e era a comemoração do dia do nascimento do faraó. E ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros, né? Na presença de toda a corte, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou o chefe dos copeiros à sua posição original, de modo que ele retomou plenamente suas funções junto ao rei, e voltou a ser aquela pessoa de confiança que serve a taça do faraó. Entretanto, o chefe dos padeiros mandou decapitar e empalar, exatamente como José lhes revelara em sua interpretação dos sonhos de ambos. Apesar de tudo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele completamente. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito dessa situação. O que aconteceu, né? José estava lá na prisão, né, sendo ali o líder daquela prisão, líder dos carcereiros, e ele identificou que o padeiro e o copeiro eles estavam ali se sentindo mal, né, estavam se sentindo tristes, ansiosos, porque tiveram sonhos e não havia ninguém ali naquele momento que revelasse, né. Naquela época era muito comum revelações de sonhos, porque os sonhos eram como se fosse um sinal de Deus para que fosse acontecer alguma coisa, né? Era tipo uma informação, algo que foi colocado ali para eles verem algo no futuro, né? Então, quando José ele interpretou aqueles sonhos dos dois, né? Ele percebeu que o sonho do copeiro era um sonho que iria fazer com que ele voltasse ali para o palácio. E o que foi que ele fez que a maioria de nós faria também? Pediu para que, quando ele estivesse lá na companhia do rei, que ele se lembrasse dele. O interessante é que a palavra de Deus nos ensina que
tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Porém, tem um detalhe muito importante aqui. As coisas não acontecem no nosso tempo, na hora que nós queremos. Tudo acontece no tempo de Deus. Em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E é exatamente isso, né? Às vezes, quando nós estamos passando por uma luta, por uma dificuldade, quando nós queremos sair daquela situação e aí nós pedimos ajuda para um, para outro, pedimos ajuda para o Senhor também, e aí a gente quer sair daquela situação logo de imediato, não queremos passar por aquela fase do processo, então a gente quer acelerar aquilo dali, quer logo sair daquela situação, e a gente vai pedindo ajuda para todo mundo que a gente vê na frente, sendo que se a nossa vida está em comunhão com Deus, está andando lado a lado com Deus, Ele que tem que dar o direcionamento de tudo. Ele que precisa determinar quando que as coisas irão acontecer e não aquilo que nós queremos que aconteça no nosso tempo, né? Depois que o copeiro voltou ali para servir o rei, ainda se passaram 2 anos até que ele fosse se lembrar de José novamente. Então, o que foi que aconteceu nesses 2 anos? A Bíblia não relata, mas eu suponho que estava ali forjando cada vez mais o caráter de José, ele estava aprendendo coisas novas, estava ali se destacando, estava ali administrando, se relacionando com as pessoas, para que quando chegasse o momento dele, ele estivesse pronto, né? Às vezes a gente só quer, aproveitar, curtir, desfrutar daquela fase que nós estamos só quando chega lá no final, lá no resultado. Mas quando nós fazemos isso durante o processo, a gente aprende cada vez mais. Então, por um momento assim de desespero, talvez, de ansiedade ali, de preocupação, José falou para aquele homem que era para se lembrar dele, né? Então, às vezes, realmente a gente age sem pensar ou vai lá e pede alguma coisa para alguém que não pode nos ajudar. Então, imagina só se o copeiro tivesse se lembrado realmente dele, né? Então, ele evitaria aprender várias outras coisas que ele aprendeu durante o período em que ele esteve ali naquela prisão. Sem falar, né, que o momento em que o faraó chama José é o momento certo, porque depois daquele ano em diante iriam acontecer muitas outras coisas e Deus já estava pensando lá na frente para ajudar ali os hebreus. Então, os nossos planos, né, eles se concretizam quando nós colocamos o Deus ali no centro de todas as coisas. Por isso que em Provérbios fala que nós devemos consagrar ao Senhor os nossos planos e eles serão bem estabelecidos. O problema disso não é nem um problema, mas o que nós precisamos entender é que os nossos sonhos precisam bater com os sonhos de Deus e que Ele vai agir no tempo dele, não no nosso, não da maneira que a gente quer, mas da maneira que Ele quer. E a pergunta é, você está disposto a esperar por isso? Você está disposto a fazer a sua parte, a fazer o que precisa ser feito para quando chegar o momento em que Deus ele vai agir, que vai levantar pessoas e que Ele vai fazer o milagre acontecer, você vai estar pronto para viver isso? Essa é a pergunta, né? Porque se passaram 2 anos ali em que José, a Bíblia não relata o que aconteceu nesse período, mas pode ter sido que ele estava ali, sabe, fazendo aquilo que ele precisava fazer, estava treinando, estava aprendendo a administrar cada vez mais aquele lugar, né? Ele aprendeu a administrar, aprendeu sobre os costumes egípcios ali na casa de Potifar e aprendeu cada vez mais ali na prisão onde ele estava. Porque quando os prisioneiros, né, ali tem uma grande oportunidade de aprendizado com aquelas pessoas. Então, em todo momento, Deus estava com José. Estava guiando, estava ensinando. Só que ele saiu da prisão, não foi no momento em que José queria, né? Foi no momento em que Deus queria. Então a gente precisa entender isso, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes a gente fala assim, Senhor, esteja no controle de tudo, toma o controle da minha vida, Deus está no controle, seja o que Deus quiser. A maioria das pessoas usa essas frases como uma forma de escape, de válvula de escape, da responsabilidade de fazer as coisas acontecerem.
A verdade é que Deus ele é soberano sobre todas as coisas e que quando nós colocamos aquilo que nós queremos nas mãos dele, ele vai agindo conforme o nosso favor, mas na mão dele, na direção dele, naquilo que ele determina para nós. Então, quando nós aprendemos a esperar o tempo de Deus, quando nós aprendemos o direcionamento que Deus tem, quando nós aprendemos aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, pode ter certeza que vamos colher os frutos disso. Mas a pergunta é, você está disposto a esperar? Você está disposto a não agir conforme a sua vontade, mas sim esperar aquilo que o Senhor tem para você? O que acontece é que às vezes a gente realmente não sabe esperar. É como Sara, né, a esposa de Abraão. Deus prometeu um filho a eles e ela não soube esperar. Ela ficou agindo como se ela tivesse que tomar as decisões para algo impossível de acontecer. E isso relata muito sobre o que nós devemos fazer, sabe? Quando aquilo que é impossível, sabe, de fazer, impossível de acontecer, aquilo que não está nas suas mãos, que sabe que você não pode fazer, isso é na conta de Deus. Agora, aquilo que você pode fazer sem querer encurtar processos, se querer pular etapas, aquilo que você pode fazer, faça, mas sem pular etapas. Sem pular o processo. Tudo é um processo, tudo é etapas que nós vivemos e que para subirmos de fase, para subirmos de nível, nós precisamos realmente estar focados naquilo dali. Mas o Senhor, Ele tem grandes planos para nossas vidas. A palavra diz, né, que os sonhos dele são muito maiores do que os nossos. E Ele tem planos de paz, de prosperidade para todo o seu povo. Só que às vezes a gente não vive isso, nós não temos paciência para esperar por isso. Nós preferimos tomar a decisão baseada na nossa força, na força do nosso braço, querendo fazer aquilo que nós queremos, esquecendo daquilo que Deus realmente quer para as nossas vidas. E eu falo muito aqui sobre realização, sobre você saber aquilo que você quer. Mas quando você chegar nesse ponto de você saber o que quer, de você ter vários sonhos para realizar, nesse ponto é que você deve colocar nas mãos de Deus. E que a vontade dele venha a prevalecer. Mas que aquilo dali que você quer é para glorificar o nome dele. Porque se a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe, por que a gente não recebe tudo aquilo que a gente pede? Tiago vai nos dizer que a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Porque quando a gente pede é para os nossos próprios interesses e não realmente para glorificar o nome do Senhor. Então, que código é esse, né? Que situação é essa? Então, quando nós percebemos aqui, ó, no caso aqui de José, quando ele pediu para sair da prisão, quando o homem lá fala para ele, olha, falar para o faraó sobre mim, naquele momento ali ele estava só querendo sair daquele lugar e voltar para sua terra. Esse era o plano dele, nunca que ele ia imaginar que seria governador do Egito. Esse era o plano dele, voltar para sua casa, voltar para a casa para ver o seu pai, para ver a sua família. Só isso que ele queria fazer. Só que Deus tinha planos maiores para ele. E não era só para ele si mesmo, não é só para ele se sentir satisfeito em ver a sua família, mas sim para que através da vida dele ele salvasse a sua família e também todas aquelas pessoas ali daquela redondeza, como nós vamos ver mais para frente. Então, meu convite hoje para você é que confie realmente no processo, confie no tempo de Deus. Pode demorar o tempo que for, mas Ele vai agir porque Ele é fiel. Deus é fiel, às vezes a gente não acredita nisso, a gente não vive isso, a gente fica duvidando disso. Mas Ele é fiel e Ele age no tempo dele. Só que nós precisamos estar disponíveis a isso, né? Disponíveis a aprender, disponíveis a esperar e confiar realmente nele e no processo, tá bom? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por sempre nos ouvir, por nos amar, por cuidar de nós. Que o teu nome venha ser glorificado através das nossas vidas. Traz à memória, meu Deus, aquilo que nós queríamos tanto realizar, mas acabamos deixando de lado, meu Deus, por não ter a paciência de esperar em Ti.
que o Senhor venha iluminar os nossos passos e que o teu nome venha ser glorificado através das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que você tenha uma quarta-feira maravilhosa, cheia de bênção, de produtividade. E nos vemos amanhã, às 6h27, tá bom? Um beijo.